É uma satisfação estar aqui representando o Comitê Financeiro da Câmara dos Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha. Hoje a gente tem uma live que vai tratar da gestão de custos e o impacto na tomada de decisões. Quero me apresentar para quem não conhece. Eu sou Carlos Alberto Paese, sou contador, tenho 37 anos de mercado, estive dentro como na diretoria como diretor financeiro da SIX, 2 mandatos, fui vice-presidente de serviços da SIX, estive presidente da SIX e atualmente estou presidente do Observatório Social de Farroupilha. Quero lembrar a todos que os temas dessas lives, eles são livres e a Câmara dos Comércios, através do seu comitê financeiro, aceita sugestões e nomes para painelistas. O tema de hoje, eu comentei antes, é gestão de custos e impactos na tomada de decisões. Temos como painelistas Gleison da Cruz, empresário do setor metal mecânico, tá? E o Daniel Pierardi, que a gente já conhece dentro da SIX há muito tempo, colabora com a SIX em palestras, em eventos e cursos. Estamos muito bem representados hoje para tratar desse assunto. O Daniel Pierardi, ele é da SIX, Agência Pinheiro Machado. Eu convidaria agora cada um dos painelistas, começando pelo Gleison, que faça uma explanação do que ele é, quem ele é, onde ele trabalha, o que ele faz e como ele faz. Eu fico muito grato pelo convite, né? Acredito que a gente sempre tem alguma coisa para somar para quem está assistindo também, e depois que a live vai estar gravada, né? Isso é bem bacana. Então, eu tenho 34 anos, sou nascido em Farroupilha. O Grupo MS, ele começou só como MS, né? Depois que a gente transformou num grupo. Dá para dizer que o Grupo MS ele tem basicamente 4 anos, porque foi nesses 4 anos que a gente conseguiu construir o grupo que é hoje. A gente tem a MS Laser, basicamente a gente trabalha então com corte a laser, dobra, solda de produtos, né? Aí envolve o segmento elevação de carga, que seria guindastes, a gente tem o agrícola, a gente tem o rodoviário, enfim, vários setores, né? A gente tem a MS hidráulicos, então a gente projeta e fabrica cilindros hidráulicos para esses mesmos setores. E agora, para início de janeiro, a gente vai estar, então, abrindo a MS Agro. A gente vai fabricar, então, produtos para o agronegócio. A gente está com projetos já andando aí, já no decorrer de 2020 mesmo. Então, resumindo um pouquinho a história, a gente começou, meu sócio é o Gilberto Sonagli, tá? Ele já é aqui de Farroupilha também. Eu propus uma ideia para ele 5 anos atrás, que eu tinha uma boa ideia, já trabalhava numa empresa do setor metal mecânico, e não tinha dinheiro, né? Como a maioria dos empresários aí que começam, uns têm, outros não têm nada. Daí eu coloquei a ideia para ele, quem já era amigo de longa data, e ele pediu quanto precisava para esse negócio. Daí eu falei, cara, acho que com 14 mil reais dá para a gente começar. E a gente começou a empresa com 14 mil reais, por incrível que pareça, mas tem o Daniel aí que não deixa mentir. E a gente fez o quê? Com uma boa gestão, investimento, trabalhando com um diferencial no mercado, a gente conseguiu ir aos pouquinhos, ganhando corpo, e conseguiu chegar hoje, a gente tem uma estrutura, aqui tem 1.070 metros quadrados, aqui a sede é própria, né? Tem 2 divisões, e uma outra sede que daí é alugada, né? A gente tem mais quase 2.000 metros lá. E a gente tem mais ou menos 31 colaboradores, se não me engano, nesse momento. Isso tudo a gente conseguiu fazer em 4 anos. Ou seja, o que eu posso dizer? A gente começou essa empresa com basicamente nada, mas com muita disposição e muita vontade. E como eu comentei até antes, ali com os bastidores da live, ali com o Carlos e Daniel, com muito trabalho depois do trabalho e mais trabalho. Então, e claro, a gente tem que agradecer, querendo ou não, que a gente teve pessoas que acreditaram em nós, e uma delas foi o Daniel. A gente tem que deixar isso bem claro aqui, que esse cara aí acreditou muito no nosso projeto, nos deu muito apoio para a gente poder, enfim, fazer os investimentos necessários, né? Porque sem caixa, tu não tem muito para onde ir, a não ser recorrer a um banco, né?
uma instituição que acredite no teu projeto e que te ajude, te dê para poder alavancar o negócio. Então, hoje sim, a gente está com uma estrutura bacana e com muito orgulho a gente pode dizer que o Grupo MS hoje atende boa parte da região sul e, cara, a gente vai aonde o mercado deixar. Isso a gente tem já na cabeça. A gente vai, o quanto o mercado puxar, a gente vai juntos. Com os pés no chão, claro, né? Mas com um pouquinho de ousadia, porque esse friozinho na barriga, às vezes, de fazer um investimento maior, ele é gostoso, né? Então, o cara tem que continuar com esse negócio aí que movimenta, né? Então, basicamente, o Grupo MS é isso, tá? É isso que eu resumi agora aqui. E não foi familiar, tá? Então, realmente foi uma ideia de 2 amigos ali. E o negócio cresceu. E vai crescer ainda mais. Parabéns. Obrigado. É muito bom a gente ouvir isso de pessoas que estão iniciando. Vale para as pessoas que pretendem pôr o seu negócio, mas isso precisa muito planejamento. Tenho certeza que vocês fizeram isso lá no início, planejaram, fizeram uma pesquisa, foram atrás de subsídios para ver se realmente o negócio de vocês seria viável. Exatamente. Daniel, eu vou abrir para ti agora, te apresente, para quem não te conhece, né? Acho que é difícil, mas sempre é bom termos pessoas novas. Agradecer o convite e a indicação para poder ser hoje um dos painelistas aqui, né, nesse belo trabalho que a Six faz junto às empresas, né, que são filiadas a elas e também a comunidade em geral, né, pois essa live é aberta, né, não é algo restrito para quem vamos dizer, que participa da Six, mas qualquer pessoa pode acessar, né? E eu sou Daniel Piardi, então, né, me apresentando, trabalho na agência do Sicredi, não da Six, da Pinheiro Machado, que o Carlos disse que eu trabalho na agência da Six, mas nota como que a Six e o Sicredi andam juntos, né? Porque para o Carlos lá já é uma extensão, né? Isso é uma verdade. Né? Então, é um grande parceiro. Né, eu disse, deixa eu só corrigir, né? Então eu trabalho no Sicredi, né, da Pinheiro Machado, e atuo aí já há 5 anos, né, na cidade de Farroupilha. Já estou no Sicredi há praticamente 10 anos já, né, depois de uma segunda vez, né, que eu voltei, né, para trabalhar no Sicredi. O trabalho que eu desenvolvo é totalmente ligado à pessoa jurídica, né, então, por isso que até eu conheci o Gleison. Eu me recordo, a primeira vez que eu visitei ele, era numa empresa, numa sala, não sei se era uma garagem, uma sala, não sei bem certo, né, dos 16 Na verdade, metros. era um porãozinho, cara, que era o estoque lá, tinha um estoquezinho de uns fios, um negócio do Gil lá. Isso, né? E foi nesse cantinho aí. Isso, aí daí eu conheci, acho que uns praticamente 4 ou 5 anos, né, Gleison lá, e lá eu vi que tanto ele quanto o Gilberto, eles tinham, né, essa questão de fazer, né, o diferente, né, conheciam o que estavam fazendo e buscavam, sim, claro, um apoio para poder levar o projeto deles avante, né, vamos dizer, né, de conseguir fazer, né. Mas uma coisa que chamava atenção, isso eu acho que eu nunca nem falei para eles, né. Opa, que novidade, então. Eles sempre mostravam que, e eu acho que o grande, vamos dizer assim, hoje, como o Gleison já falou, a MS ela é uma empresa que já tem, vamos dizer, estrutura própria de produção, né? Mas ele, na realidade, ele tinha que ganhar, o lucro dele vinha de uma bela gestão de custos. Exato. Né? E como que eu ia avaliar, né, uma empresa, vamos dizer, que não tinha nenhum ativo, né? Algo que, se eu for levar para uma esfera hoje de inovação, é totalmente disruptivo das indústrias que a gente conhece, né? Porque qual que era o grande, vamos dizer, pensamento do antigo empreendedor? Primeiro eu comprava a máquina, né? Depois eu ia ver o que eu ia produzir, né? E eles fizeram um ciclo ao contrário, né? Primeiro eles criaram o produto, depois eles terceirizaram e quando tiveram volume foram para a produção, né? Se eu estou enganado aí, vai ser me corrija. Essa questão toda, a questão da gestão de custos é realmente isso, porque a gente tinha grandes clientes na mão, a gente fazia questão nesses 2 primeiros anos que ninguém viesse nos visitar, porque nós não tínhamos o que mostrar, porque era tudo feito fora, né?
Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente avaliou o produto do cliente, arrumou parceiros que tinham custos que se encaixavam no nosso modelo inicial, que era um modelo totalmente terceirizado, nada verticalizado, né? E começamos a trabalhar. Então, a gente começou a ganhar mercado e ganhar corpo com isso, né? E aprender também, porque imagina a gente ter condições de comprar as máquinas e não ter trabalho para elas, né? Então, acho que esse é a grande sacada. Não adianta tu ter uma máquina se tu não consegue fazer com que ela se pague. Então, a gente começou terceirizando. Óbvio que a gente não teve uma máquina, talvez, nem que fosse, que não atendesse a nossa demanda, mas fosse um pouco menor, mas não se tinha dinheiro na época e muito menos crédito. Então, a gente começou com quem deu crédito, os terceiros que cortavam, dobravam, soldavam para nós. Então, esse foi a grande sacada do start do negócio, era sentir esse primeiro ano, segundo ano, como é que ele se comportar, poder ter um faturamento bacana, poder apresentar para um banco, ter as contas em dizer, ó, precisa de dinheiro agora, entende? Porque, sabe, o Daniel sabe muito bem disso, se fosse no começo lá, pedir para o Daniel um recurso, depende do recurso, não ia ter como, não tem histórico nenhum para poder me apresentar, né? Então, a gente fez todo esse vazamento, conseguiu avaliar bem o custo no terceiro, para quê? Para quando nós tivéssemos o nosso parque fabril, a gente poder aplicar, opa, eu consigo ter um pouquinho mais agora. Porque se eu fazia lá, ele já tinha um lucro, então, quer dizer, aquele lucro que ele tem, eu vou injetar na minha empresa, mais do que eu vou cobrar. Então, a gente conseguiu ter, basicamente, 2 anos de experiência, né? Até poder tomar a decisão de, agora vamos comprar os equipamentos, né? Vou aproveitar uma deixa de vocês e eu vou dizer que a gente está convidando os participantes, tá? Que podem mandar questionamentos, se tiverem alguma dúvida para vocês via chat, tá? Nós temos o presidente da Câmara dos Comércio, Serviços e Agronegócio nos assistindo, o vice-presidente Vinícius, que estavam conversando com nós até há pouco. Temos alguns outros participantes, mas vou pegar vocês dois, que são assim, a gente tem uma diferença de idade, a gente conviveu épocas diferentes. Hoje de manhã a gente bateu um papo rápido. A nossa experiência lá atrás, eu comentei com vocês sobre a questão de crise, questão de inflação, tá? Uhum. Nós tivemos Farroupilha, assim, um boom no setor calçadista, depois nós tivemos a quebradeira do setor calçadista. Tudo por quê? Porque não existia planejamento. Naquela época, as pessoas saíam da empresa e montavam o seu negócio. Então, tinham lá, vamos dizer assim, alguma coisa de fundo de garantia, 13º, alguns recursos que tinham conseguido poupar e montavam uma empresa. Hoje a gente percebe que a coisa mudou. Os empreendedores, normalmente, eles estão indo ver se o negócio é viável ou não. É isso que vocês fizeram. Exatamente. Por isso eu acho que destacar isso, porque a gente talvez vai atingir muitos jovens que estão querendo entrar no mercado. O mercado existe para todo mundo. Até aproveitando sobre isso, uma sugestão que eu dou assim, que eu não apliquei no início, tá? Que o CNPJ existe desde 2013. Só que sugestão que eu daria hoje para quem está começando? Cara, primeira coisa, faz um caixinha, tá? Guarda uma grana, uns 6, 8 meses. Para quê? Para te ter um período para poder realmente testar esse teu negócio, porque não vai ser de hoje para amanhã que ele vai acontecer, né? Porque, querendo ou não, o nosso negócio ele explodiu nos últimos 4 anos, mas plantado foi 3 antes, então já faz 7. Então, a gente foi plantando para começar a colher, né? E a questão da gestão de custos, ela é, cara, extremamente importante. Saber separar o que é da empresa, o que é da pessoa jurídica e pessoa física. Acho que isso que muitas empresas acabam quebrando, tendo problemas de fluxo financeiro no geral, porque não sabe separar. Aquela questão, tem crédito, pega lá, financia um carro, tem crédito, financia uma casa. Tem que saber separar, porque a empresa é a empresa, a pessoa física é a pessoa física. Então, isso é uma coisa que eu e o Daniel, a gente sempre vinha conversando, e eu acho que a gente conseguiu passar esse perfil para ele, né? Que para mim hoje, ao invés de eu ter uma Mercedes de 150 mil, eu prefiro ter uma máquina na minha empresa me gerando alguma coisa, né? Então, quando sobrar, uma hora vai sobrar. A gente sabe que na faculdade a gente aprende isso, que no primeiro ano as empresas quebram, no segundo pode quebrar também, no terceiro, quarto. A partir do 5º ano, tu começa a se estabilizar e enxergar um pouquinho. Porque se tu não tem nada, que nem nosso caso, não tinha nenhuma máquina de solda, a gente não tinha, né? Então, tudo tem que estar pagando. Então, tudo tu vai investindo, reinvestindo. A gente já está 4 anos reinvestindo. A gente não tira dinheiro, é o Prolabore nosso e o resto é da empresa.
Então, acho que o segredo geral da questão de gestão de custos, gestão financeira, é olhar para a tua empresa e deixá-la saudável. Acho que esse é o principal, né? A tua parte, pessoa física, é em segundo plano. Então, tem que tratar como duas pessoas, né? A pessoa empresa e a pessoa física, né? É muito importante essa separação, mas é muito difícil. Já passo para ti, só vou fazer um pontinho. Quando existe crise, o pequeno principalmente, o que está iniciando, ele acaba misturando as contas familiares com as contas da empresa. Exato. Ele começa a sugar muito da empresa e ele não consegue fazer o capital de giro, ele não consegue montar, vamos dizer assim, a sua empresa. Quem conseguir separar, distinguir bem, exatamente como vocês fizeram, o que é empresa, eu até uso diferente, o que é PJ e o que é PF, pessoa jurídica ou pessoa física, separarem isso, essa empresa não quebra. O problema é que eles começam a sugar demais da PJ para investir na pessoa física. E aí, depois, quando precisa de volta na PJ, os bens que eles adquiriram ou o que eles gastaram na pessoa física não conseguem cobrir as necessidades da pessoa jurídica. Não é isso, Daniel? Isso é um fato que a gente sempre se depara, né? Numa análise, vamos dizer, de crédito ou de endividamento, muitas vezes, né? Você senta, né, com uma empresa e vai começar a detalhar com ela, tipo, tu tem um endividamento X, né? E aí, claro que a gente quer entender, né, onde foi aplicado aqueles recursos, pois, como eu sempre digo, né, quando você chega num banco e pede um investimento para comprar uma máquina, né, como foi citado aí pelo Gleison várias vezes, né, de equipamentos, de máquina, uma instituição financeira, né, ele vai olhar com um olhar que tu vai usar aquele recurso para produzir. Quando você chega dizendo que você precisa de um capital de giro, com certeza você já gastou aquele dinheiro e muitas vezes o empresário nem sabe aonde foi aquele dinheiro. Por isso que a taxa de juros de um capital de giro é maior do que do investimento, né? O prazo é menor do que o do investimento. Então, tudo isso começa a pesar, né? Outro detalhe que até trazendo aquela questão que o Carlos colocou aí no início, aí, a questão de que hoje está mais profissionalizado, né? Vamos dizer, a questão de empreender, né? De abrir um negócio, né? E eu sempre digo para as pessoas notarem o que aconteceu com supermercados, farmácias, né? Que são segmentos que hoje a gente não vê mais uma pequena, né? Empresa nesse segmento. Geralmente são grandes redes, né? Que estão dominando esse mercado, né? Se nós pegarmos agora um setor que esse mês, agora que passou setembro aí, o pet shop agora já profissionalizou, não sei se acompanharam aí, a gente teve o maior IPO da Bolsa de Valores do Brasil, de uma rede de pet shop, né? Quer dizer, nem mais dar banho em cachorro é negócio para amador, né? Então, exatamente. O negócio começa a ficar o quê? Controlar mesmo, né? Até trazendo para dentro de uma instituição financeira, né? Muitas vezes as pessoas dizem, o banco ele sabe, né? A instituição financeira sabe quanto dá no final do mês, né? Mas ela sabe por quê? Porque ela controla todos os seus custos, né? Porque se ela não fizesse esse controle, ela não saberia, né? Mesma coisa qualquer empresa, né? A gente até tem uma questão que hoje de manhã nós estávamos falando, até o Carlos disse, para mim trazer um exemplo de algo que a gente faz, né? Dentro da instituição financeira. E eu estava até conversando hoje com a Regina e ela me disse, não, tu pode falar sobre isso, né? A gente trabalha dentro da nossa instituição a questão do quê? Do custo da confiança. E aí vocês vão dizer, como que faz para medir isso, né? Mas vamos fazer só uma análise bem simples, eu não estou aqui para falar muito sobre isso, né? Mas assim, se nós pararmos para pensar, né, todos os controles que a gente cria é porque existe uma falta de confiança. E vocês não concordam que isso faz com que os custos, né, da empresa aumentem, né? E a velocidade dela diminua. Então, note que se você criar um ambiente confiável, né, a gente vai ter uma queda nos custos e uma alta agilidade, né? Uma rapidez muito maior, né? Até eu trouxe aqui, eu mostrei para vocês, né? Que é um livro que lá a gente utiliza como sendo que é a velocidade da confiança, né? Então,
Se alguém tiver interesse, eu sempre digo assim, para todas as empresas, né, que quiserem mudar o jeito de lidar com esse assunto, né, é uma dica, né, que dá para vocês colocarem em prática, né, porque pensem em todo o custo de controle, custos invisíveis, né, que eu digo muitas vezes, porque o custo visível, esse é muito fácil de analisar, né, o preço que eu pago uma matéria-prima, o preço que eu gasto de energia elétrica, de água, telefone, isso é fácil de mensurar, né? Mas o custo invisível, um exemplo, né? De repente o Gleison vai poder me ajudar melhor aí na prática. Mas o custo que é de um operador teu mandar uma peça errada até outra cidade. Eu sei de um caso deles que parece que uma vez um motoboy perdeu a peça, né? Cara, então, exatamente isso, cara. Só para vocês verem, se ele puder contar. Essa questão do custo invisível ali, cara, ele fica muito latente depois que o cara começa a ganhar corpo na indústria, começa a ter vários processos produtivos, né? Porque até então, no início, mandava fazer um terceiro, só enxergava a peça pronta, né? Isso era muito bom, porque até certo ponto, porque se acontecer alguma coisa lá, tu comprou a peça, entende? Então, o cara é obrigado a te entregar a peça conforme tu solicitou. E quando tu puxa para dentro, tu tem esse problema, né? Porque às vezes tu enxerga ou não uma falha no processo. E essa falha no processo vai gerar um custo que às vezes é irreversível, né? Tu tem que acabar jogando a peça fora, às vezes é uma peça cara. Então a gente começou a olhar para dentro da fábrica. Depois que a gente administrou a gestão de custos, digamos, de cima, né, que é o geral da compra, da venda, dos aumentos, enfim, né, que isso até o Gilberto, que é o meu sócio, ele faz isso com muita maestria, porque a gente anda sempre conectado, né, a gente vê toda semana, basicamente, os recursos que entram, os que saem, confronta isso tudo, né, e quando vai, que nem agora a gente está bem ativo na fábrica, porque aconteceu, o mercado deu um boom, né, automaticamente a gente absorveu o que está vindo, e aí? Como é que tu enxerga o que está acontecendo, né? Como é que tu ganha num processo que tu até então podia estar perdendo e tu não estava vendo, né? E justamente, a gente está agora num dilema, todo dia indo para a fábrica, buscando melhorias de processo, melhorias no modo de fazer, em geral, né? E essa questão da peça, ela foi bem engraçada, porque é justamente isso, cara. A gente despachou um material para um cliente, era mega urgente, e o motoboy perdeu no caminho porque abriu a tampa da moto. Então, isso gerou um desconforto gigantesco, porque não era algo que tu fazia de hoje para amanhã, né? Então, tem disso também. Tem essas questões que o cara não controla, né? Que pode acontecer. Outra questão que aconteceu não faz muito é que furtaram um caminhão inteiro com as chapas, com 15 toneladas de chapa. Então, tu imagina o que tu faz com isso tudo. Tu contando com esse material, então, todo esse tempo que tu acaba perdendo, óbvio que tu não tem como adivinhar tudo isso, né? Mas uma gestão, digamos, de ter um estoquezinho, material específico aí no chão, a gente tem ganhado um pouco de tempo com essa questão, né? Mas tem, cara, tem na área da produção tem muito disso, cara. Muito custo o cara não enxerga, mas o cara tem que olhar para a fábrica porque ela pulsa, né? Então, tem que acompanhar isso aí, né? Eu vou pegar uma deixa e eu vou fazer 3 perguntas para os dois, tá? Manda lá. Nós temos que cuidar nessa questão de custos para não burocratizar muito os controles. Que muitas vezes tu burocratiza tanto o teu controle que ele acaba virando um custo dentro da tua organização, tá? Com a crise, tá? Hoje a gente diz assim, não, tá num boom, mas a gente tem uma crise de matéria-prima. Existem dificuldades de se obter as matérias-primas. O Covid, ele quer queira, quer não, ele gerou um outro problema, a questão da mão de obra. Exato. Como é que vocês administraram isso? Tanto, vamos dizer assim, vocês dentro da MS e o Sicredi dando uma luz dentro, vamos dizer assim, da organização Sicredi, que o pequeno empreendedor agora possa ver, que ele possa usar como agregar no empreendimento dele. Olha, nós aqui na MS, cara, quando iniciou a pandemia, a gente tem que ser sincero, a gente ficou com medo inicialmente, porque a gente fez investimentos altos ali no início do ano, e a gente se preocupou um pouco, porque alguns clientes pediram para segurar algumas entregas, alguns aproveitaram da situação, óbvio, né, para ganhar aí 15, 20 dias no pagamento, ou seja, isso querendo ou não ter o fluxo de caixa, ele é primordial, né, porque uma empresa, nós, por exemplo, não temos um caixa gigante, temos muito investimento e muito a receber, né, e a pagar, óbvio, né.
Então, qual foi a estratégia? Começou a pandemia, aí começou a passar, a gente ficou 15 dias mais ou menos assim que a gente fechou as portas mesmo, né? A gente postergou para esses clientes que solicitaram as entregas, custou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer. A gente buscou na época até um recurso do Sicredi, que foi um juro baixíssimo lá. Por quê? Qual foi a nossa premissa? Todos os fornecedores em dia, sem exceção. Não vamos negociar com nenhum, vamos pagar todo mundo em dia porque isso vai retomar. E quando retomar, quem pagou em dia, quem não pediu arrego, acho que se precisar de uns dias a mais para o pagamento, na próxima compra a gente vai conseguir. Então, essa foi a nossa estratégia inicial. O Daniel está aí, ele pode confirmar. E a questão do aço, a gente viu esse aço subindo, e ao mesmo tempo, e aí? Comprar um monte de estoque, daqui a pouco não dá essa retomada, a gente ficou nessa, em cima do muro, digamos assim. Aí nós decidimos, não, vamos comprar o necessário e vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer, a gente vai atrás e compra. E foi bem interessante, a gente acabou acertando, porque, a certo ponto, né? Porque se fosse ao contrário, nós com um monte de estoque, um passivo gigante para pagar, daqui a pouco ia complicar para nós os próximos meses, né? Então, a gente conseguiu passar, não tem tanto aço quanto a gente gostaria, o preço subiu, a gente conseguiu reavaliar os custos e repassar para nossos clientes de uma forma que não gerasse um desconforto muito grande, né? Quem sabe que é difícil, o aumento foi alto, né? Então, basicamente foi assim, a gente conseguiu passar tranquilo, não teve maiores problemas e voltamos com o investimento, né? Que o Daniel até comentou antes, a gente acabou comprando mais um equipamento agora, que é um valor considerável, então a gente está conseguindo surfar, teoricamente, essa onda que está acontecendo, mas com os pés no chão, acho que é o mais importante, né? Daniel? Certo. Não, a gente, na cooperativa, né, em si, a questão aí dos custos, né, que ele está falando, e até o que colocou, né, o evitar a questão de criar barreiras, né, e cada vez aumentar o custo dentro do próprio custo, vem dentro de encontro com o que eu falei ali antes, né, que é de ter essa questão da confiança, né, não só interna, né, para não ter um custo altíssimo de controle, mas também a confiança no nosso associado, né, porque a cooperativa ela trabalha para o associado, né. Ela sim criou linhas desde o início, eu me lembro lá no primeira semana que eu estava em casa, trabalhando de casa, sem sistema, né, o mundo todo mudando, e as pessoas me ligando e a gente buscando alternativas, né, porque a dúvida era em todo mundo, né, o que fazer, né, e a cooperativa naquele momento criou uma linha que se chamou crédito emergencial, que ela perdurou até agora, 30 de setembro. Então, e depois veio o governo, daí posteriormente, com uma linha que foi o Pronamp, né, que acho que muitas empresas aderiram, né, por a maior parte das instituições do mercado, inclusive o Sicredi, né, que beneficiou aí as pessoas com uma taxa também de juro baixa, né, ligadas a questão de capital de giro, né, para enfrentar esse momento. Então, a cooperativa ela sempre quis estar, vamos dizer, junto, né, com as empresas, né, com as pessoas, né. Ela criou critérios, sim, para poder também fazer uma distribuição justa, que a gente chamou, né, e que beneficiasse todas as empresas, ou a maior parte delas, né, aonde, mesmo que o governo, né, eu acho que o país, como é contador, né, vai saber também, a própria Receita mandava um informativo dizendo, você tem direito a um X valor, né, e a cooperativa criou uma regra que era um teto máximo. Para que era aquele teto? Não era para limitar o crédito, e sim para que pudesse pulverizar para o maior número de empresas, né? Onde a gente pôde atender desde uma empresa de médio porte, de grande, mas não deixou de lado aquela pessoa pequena também. Porque acho que é uma questão já de cultura do mercado, né? Quando se fala em crédito, né? Que todo mundo diz, só o grande tem acesso, né? E nesse momento, então, realmente, se você pegasse lá, era 30% do faturamento, acho que era de empresas de até 4 milhões e 800, o país que me corrija se estiver errado, né? E, então, 30% nós estaríamos falando aí em 1 milhão e pouco, né? E naquele momento a gente pensou, não, vamos criar um teto aí na faixa de 250,
que com o valor que eu ia emprestar, vamos dizer, para uma empresa, eu vou atender 5 empresas, né? Então, isso também mostrou a confiança, e eu me lembro que naquele momento eu explicava isso para os associados, e todo mundo fica com aquela impressão, tipo, pô, o cara vai dizer, mas eu tenho direito. Não, as pessoas davam para nós o feedback dizendo assim, muito bom, porque eu estou entendendo que vocês estão pensando em todos. E Exato. falo aqui para vocês, que foi orientação para nós também, que a gente orientava e dizia, olha, se tu tem direito a 1 milhão e tu quiser buscar em outra instituição e fazer com eles, busque, né? Porque a taxa daquela linha era igual para todo mundo, né? Exatamente. E orientou, né, as empresas, inclusive, a fazer isso, né? E é o trabalho que a gente faz para criar essa confiança, né? Porque uma coisa é a gente criar uma filosofia e pregar que é de um jeito e na prática fazer outra, né? E é bem pelo contrário, a gente busca ter essa confiança, né, com a empresa, justamente para ganhar isso e agilizar isso também na tomada de decisão, né? Não porque o Gleison está aqui, mas a gente sabe já de situações que, independente se vai fazer um negócio ou não, muitas vezes as pessoas nos procuram, né, para ver se aquilo é viável, né, ou não de dar certo, né, de financiar, né. Então, quer dizer, a instituição, né, o Sicredi, ele está ali para ser um parceiro, né. A gente é muitas vezes cobrado não pelo negócio em si, né, mas sim para ser um consultor daquela empresa, né. Aquilo que o cara aprendi na escola também, que até como é que é o nome dele, até que fugiu agora, mas ele dizia assim, tu não tem que saber tudo, tem que ter o telefone, quem sabe, né? Então, a gente também aqui, quando fazia essa questão toda da avaliação, quando a gente resolveu fazer o investimento ali, a gente procurou o Daniel, enfim, por ser nosso gerente já, a gente sabe que ele tem essa cancha toda aí de conhecimento estratégico, né? E disse, ó, para nós isso aqui é viável. Nossas contas estão aqui, apresentamos, né? Foi um livro aberto, né, Daniel, até na época. Sim. O que tu me disse? Ele falou, não, cara, estão certo, a operação ela é viável, pode fazer. Então, a gente realmente sempre buscou estar munido não só das nossas opiniões, mas buscar um terceiro também em todas as esferas, na área contábil, na área de investimento, para ver se, opa, é por aqui o caminho? Não, tá certo aí, estão no caminho certo. Então, essa questão de custos, cara, ela tem que ser vista, eu digo assim, uma vez por mês tem que ser olhado, na minha opinião, tá? A gente tem uma planilha que a gente olha todo mês, olha o que a gente pagou, olha o que faturou, olha o futuro, os investimentos, e fica sempre planejando. Por quê? É um pouco chato no começo, porque é bastante informação. Mas quando tu joga elas no Excel, por exemplo, cria de uma forma didática, vira hábito, né? Então, tu não vai se conformar em ver alguma coisa que está fora da curva. Tu vai dizer, tá, mas por que aqui a gente está pagando mais? O que aconteceu aqui? Se antes era X, agora é Y, né? Então, não fica uma coisa ruim. E é muito importante porque, cara, é a saúde da empresa. Entendeu? É que nem eu comentei antes, daqui a pouco tu não olha isso um mês, tu não olha 2, tu não olha 3, quando virou no quarto já virou uma epidemia, né? E para contornar isso, às vezes fica difícil ou inviável, né? Então, cara, é muito importante. Custos, o cara, a gestão financeira, no geral, tem que olhar direto. Eu vou aproveitar mais essa deixa de vocês, lembrar a quem está nos assistindo que no chat tem a questão de, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, uma pergunta, possa fazer. Tá? Eu vou usar também uma deixa de vocês na questão de custos. Tá? A gente tem, dentro das empresas, poucas empresas têm um controle de custo real. Tá? Muitas empresas veem o seu contador, agora eu vou defender minha categoria, minha classe, né? Nós estávamos conversando antes, que o contador é visto muitas vezes como um gasto necessário. O contador tem que ser visto como um parceiro teu. O teu contador e o teu assessor financeiro, se tu não tiver a oportunidade de ter, são os que vão te auxiliar a fazer essa planilha de custos, de controlar os teus gastos. Isso é básico para qualquer empresa, seja ela um bar pequeno ou seja ela uma indústria. Isso pode ser no setor de serviço, no setor do comércio, no setor do agronegócio, no setor industrial. O controle de gastos,
até para não chamar custos é meio pesado, né? O controle de gastos é primordial para o sucesso de uma empresa. Eu vou aproveitar porque a gente já tem uma pergunta, e essa pergunta é direta para ti, Gleison. Beleza. Tu tinha a ideia de terceirizar. Hoje se tem a ideia que terceirização reduz custos. Uhum. Tá? Porque tu faz o pedido, paga apenas quando recebe, sem problemas com quebra de equipamentos, isso não são custos teus, são custos do teu terceirizado. Exatamente. Ele gostaria de saber, isso é pergunta do Vinícius, assim, já que tu verticalizou a empresa, tá, para conseguir melhorar ganhos, tá? Ao longo desse período, como foi o controle de custos? Tiveram que mudar internamente, ou a mesma planilha tu só adaptou ela, né? E tu teve que contratar alguém para te ajudar nisso? Bom, obrigado pela pergunta aí, Vini. Resumindo, na verdade, o que acontece? A gente começou a mapear todos os setores, né? Quando a gente resolveu verticalizar, ou seja, nós já tínhamos um balizador que era o custo externo, ponto. Então, nós trouxemos para dentro. Então, a gente tem que ser, no mínimo, né? Tem que sobrar se eu estou pagando caro. Então, a gente começou a mensurar todos os setores da empresa. Então, começou a mensurar, medir corte laser, começou a medir dobra, começou a medir solda, e medir na prática mesmo, vendo lá o tempo que demora, para ver se tu pode confiar no software que tu está usando para fazer esse controle de tempo, né? Porque a fábrica, no geral, é tempo, resumindo, né? Então, a gente conseguiu, sim, a gente não contratamos ninguém, a gente fez nós mesmos aí na raça, que nem diz o outro, né? Com planilhas de controles internas mesmo, a gente foi medindo isso, foi compilando dados, jogando, por isso que eu digo, foi um trabalho bem cansativo, mas foi bacana de chegar no final e ver que dá resultado, né? Que não é um trabalho, não é jogado nada fora, tudo que está ali é tempo investido que depois vai ter um retorno. Então, basicamente foi isso, quando a gente resolveu fazer esse investimento em máquina mesmo, equipamento, a gente já tinha um balizador que era esse custo externo, trouxemos para dentro e na prática aplicamos para nós, né, para poder entender o que a gente podia captar mais tendo esse recurso dentro de casa, né. Então, teoricamente foi mais ou menos isso, né, foi difícil, porque a gente não tinha esse conhecimento desse universo, né, não tínhamos colaboradores também, então, para poder jogar o custo operacional, essa questão toda, né, a gente teve que ir planilhando e para achar esse custo final. Nosso claro, presidente aproveitou e se manifestou também. Ele está pedindo para ti, primeiro tu terceirizou. Perfeito. Depois tu começou a produzir. Exato. Quando terceirizar, quando produzir internamente? Por exemplo, agora... Só o outro ou os dois juntos? Por exemplo, hoje, a gente ainda terceiriza, tá? A gente tem alguns processos que a gente não quis fazer aquisição de equipamentos, porém sabe que não é o momento. A gente não tem demanda para isso. Eu acho que, basicamente, o investimento, o que ele é? Tu vai fazer demanda versus investimento e ver o que vai dar de retorno. Basicamente é isso. Então, alguns processos a gente continua fazendo fora, porque não é viável fazer interno. É conta de mais e menos. Resumindo, é isso, né? Daniel. Responde toda a pergunta. Foi. Não, eu até às vezes quando eu visito uma empresa, né, e tal, e até ali na SIX mesmo, eu dei um curso uma vez para pequenas empresas, médias, aí ligada a essa questão de gerenciamento de custo, né, e eu faço uma pergunta para eles que é bem no início, né, e até eu acho que é uma reflexão que dá para todo mundo se fazer, né, que eu pergunto assim, por que você colocou sua empresa, né, e a resposta vem assim unânime, assim, para todo mundo diz o quê? Que é para ter lucro, né? E aí eu faço a segunda pergunta, qual é teu lucro? E aí o pessoal já começa, não sei, né? Então eles estão mais ligados para quanto eu faturo, quanto isso, quanto aquilo, né? E o que acontece? Nesse momento a gente começa a entender que eu acho que, sendo empírico aqui, né, uns 80% das empresas, para ser bem assim modesto, não controlam, né, os gastos, né, como o Paese falou aí, e muitos se baseiam no faturamento, né? E só que se eu estiver faturando cada vez mais e lá o meu indicador for negativo, cada vez mais eu estou devendo. E pegando o que o Gleison falou,
que é qual? Se eu não fizer um acompanhamento todo mês, né, para saber onde está esse problema, ele vai cada vez aumentando, e o dia que você descobrir, é como uma doença, muitas vezes não dá mais tempo de fazer a correção, né? Então, às vezes ele vai estar te dando sinais, né? Com certeza, quando ele faz o fechamento do mês, o contador também faz o fechamento do mês, já foi, né? Mas tu tem condições de ajustar ali para frente, exatamente. Né? Então, seja, eu até brinco, né? Seja até vou dizer, na planilha de gastos da casa, né? De custos de manter uma casa, né? Se começar a extrapolar alguma conta, seja lá da água, luz, né? Vai ser a mesma coisa, né? Você vai ver que está com algum problema ou está gastando demais, desnecessariamente, né? E vai corrigir. Então, tu começa a notar isso, né? E o que vocês fizeram aí, que eu vejo, o que hoje a gente começa a notar que as grandes empresas fazem, né? Elas vão primeiro ter um parceiro que terceiriza, né? Quando ela tiver um volume X, que é a conta, a equação que vocês têm é essa, né? Do tipo, bom, se eu vou trazer o processo para dentro de casa, eu vou ter que pelo menos já ter uma quantidade X, né, para poder suprir pelo menos o meu custo, né? E aí, achando o meu ponto de equilíbrio, né, seja ele por número de peças ou faturamento, né? Mas o que chama muita atenção para mim, quando eu faço uma análise, uma visita, é o que muitas empresas não sabem o ponto de equilíbrio dela. Por quê? Porque ela tem custos invisíveis aí no meio, seja um desconto de cartão de crédito ou de duplicata, que é algo muito comum, né? Se você fizer a conta e começar a olhar, você jogou isso no custo do teu produto, né? A depreciação, né, seja de uma máquina, né? Quer dizer, uma máquina que eu comprei nova em 2020, ela vai ter um tempo de vida útil. Eu não estou considerando as manutenções, né? Estou dizendo assim, aqui 5, 10 anos, não sei, dependendo do equipamento, né? Eu vou precisar trocar ele. E eu estou considerando que todo mês, X reais daquele equipamento, eu tenho que estar guardando, né, numa caixa lá de provisão para isso. Ou agora que ele vai se aproximar, 13º e férias, né? Eu coloquei custo no meu produto. Quer dizer, notem quantos custos invisíveis a gente começa aqui em questão de 1 minuto, né? Elencar, né? Então, é essa a provocação, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, a instituição não olha para mim com bons olhos, né? Mas será que você está olhando com bons olhos para o teu próprio negócio? Exato, até isso que tu falou vem de encontro, porque a gente, desde a primeira máquina, a gente buscou, como eram máquinas de valores menores, assim, de início, a gente sempre buscou comprar nova, né? Pelo fator que vai durar mais, óbvio, pela garantia, ou seja, se eu compro máquina ali, uma de solda, pagar 11 mil reais, eu posso pagar, na época, era em 10, 12 vezes, então eu tenho 1 ano de garantia e vou depreciá-la em 1 ano, por exemplo. Né? Um exemplo, 1 ano, 2. Então, a gente sempre buscou todos os equipamentos que foi comprando, até computadores, enfim, jogar isso um tempo, né? Para entender quando que aquilo vai ter se pagado, né? Digamos assim, acho que essa é a questão. E aproveitando também, tu comentou esse país da parte contábil ali, a gente faz isso que o Daniel comentou antes também, a gente pega o nosso resultado interno aqui que a gente faz e confronta com o da contabilidade. Porque uma coisa muito bacana é que a gente tem a empresa realmente aberta para o contador precisa saber, é ele que assina, né? Ele sabe da responsabilidade que ele tem, e a nossa também. Então, a gente acaba passando todas as informações mesmo para poder enxergar, porque quando tu olha para uma planilha e aquilo está correto, e tu diz, não, realmente está funcionando, é outra coisa, né? Agora, tu olhar para números e tu não saber o que aquilo quer dizer, e se está bom ou se está ruim, começa a frustrar, né? Então, essa questão do contador a gente leva bem alinhado mesmo. Então, tenha um contador parceiro. O contador sempre vai ser parceiro da empresa. Porque quanto mais a empresa crescer, mais ele vai ganhar também. Então, ele quer que a empresa cresça. Exatamente. Eu vou pegar as três palavras que vocês usaram. Faturamento. As pessoas confundem renda com faturamento. E não é. A tua renda é o teu lucro. E muitas vezes, quando faz o cálculo de custo, eles não colocam o lucro real. Eles têm que saber exatamente quanto ele tem de lucro. Lucro, até pouco tempo atrás, em função dessa questão políticas partidárias, era uma palavra, vamos dizer assim, malquista. Lucro era para explorador.
Então, era visto assim. A questão da depreciação, a gente teve um caso muito comum agora, em função dessa crise que teve, a gente teve um grupo de trabalhadores, ou mini empresários, ou pequenos empresários, microempresários, MEIs, que faziam transporte. E de uma hora para outra eles ficaram sem receita. Por quê? Porque as escolas pararam. Esse pessoal não estava preparado para isso. Até porque, se tu pegar o pessoal de mais idade, a gente nunca... Bom, nem o jovem não teve uma situação dessas de prever uma epidemia, uma pandemia. Então, ninguém estava preparado para isso. Ninguém tinha um caixa previsto para isso. Podia ter um caixa para fazer a troca de uma máquina, para fazer a troca de algum outro equipamento. Mas previsto para viver uma situação que nem a gente está vivendo, ninguém tinha, porque nós nunca passamos por isso, é a primeira vez que a gente passa por isso. Então, a questão, assim, depreciação, o pessoal não põe lá no cálculo de custo dele, para fazer na formação de preço do produto dele, que ele vai ter que fazer uma reposição da van, uma reposição de pneu, ele conta o combustível, ele conta um valor de oficina, mas ele não calcula que ele vai ter que repor esse bem. E esse bem, quanto mais ele usa, mais ele vai perdendo valor. Exato. E isso tudo tem que estar dentro do custo. Então, naquele planejamento que vocês fizeram lá no início, acredito que você já tem imposto isso. Eu vou ter que fazer uma reposição. Exatamente. Se eu for investir no prédio, fizer uma ampliação, vou comprar uma máquina, o que essa máquina vai me gerar? Ela vai me gerar mais receita? Vai. Mas ela está sujeita a me gerar mais necessidade, mais custo de pessoal, mais custo na aquisição de matéria-prima. Eu tenho que fazer esse cálculo para ver se realmente esse investimento é rentável ou não, vale a pena fazer ou não. É aí que entra aquela questão que a gente comentou antes, que eu pedi para os dois, a questão da terceirização. Vale a pena eu fazer o investimento? O retorno que eu fizer investimento compensa eu não fazer fora, não terceirizar? Então, esses são os momentos. De minha parte, eu quero passar para vocês, se vocês quiserem fazer umas considerações finais. Bom, da minha parte, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do Grupo MS, de como ele surgiu, né? Algumas pessoas acabam passando por lá e não fazem ideia do que é, né? Porque a gente acaba não divulgando muito, né? Como não é um produto em específico, né? A gente atua para as indústrias em geral, algumas pessoas não conhecem. Eu tenho alguns amigos que nem fazem ideia também, sabem que lá atrás eu sonhava em ter um negócio, trabalhava, batia a cabeça, né? E hoje está do tamanho que está, a gente fica muito feliz com isso. E o recado é, cara, se tu tem alguma ideia, alguma coisa, não desiste, cara. Não desiste porque não é fácil. Não é fácil, tu pensa em desistir uma vez, pensa duas, pensa três, mas acontece, cara. Então, e não existe, não tem outra saída, tá? É trabalho depois do trabalho, depois do trabalho, como eu falei no começo, né? A gente costuma, eu e meu sócio, agora, como eu falei, esse ano foi o ano que a gente mais trabalhou. Então, tem dias, cara, que é 16, 17, 18 horas, às vezes, né, quando tem algumas reuniões estratégicas, mas tudo pensando em colher lá na frente. E o mais bacana de tudo é poder gerar emprego, cara. Gerar emprego, ver as pessoas felizes numa empresa que tu fica, que é bacana poder olhar, que o pessoal tem prazer em trabalhar, acho que isso aí não tem preço. Então, para quem quiser, cara, batalha, se planeja e, assim, custo, tá? Custo é a palavra, tem que estar todo dia olhando, todo dia. Nós, chegou num ponto, a gente olha uma vez por mês, 2 vezes, mas tá começando, cara, olha toda semana, se for o caso, tá? Porque isso aí pode ser a chave entre tu ter um sucesso ou quebrar. Tu precisa enxergar isso, né? Então, da minha parte, é isso, eu fico grato pelo convite. Se precisar participar outras vezes, fica à vontade. É bacana poder compartilhar a experiência. Daniel. Eu também queria agradecer aí o convite, né, da SIX, a indicação da Regina, né, que acho que indicou aí meu nome, que faz parte aí do comitê, né. Só tenho a agradecer e também deixar quem quiser tirar alguma dúvida, né, alguma coisa também. Acho que tem hoje em Farroupilha aí 3 agências, né, uma só do agro, né, outras 2 que podem atender a pessoa jurídica também. Tem colegas lá capacitados lá na ponta, né, gerentes também de agência que com certeza vão sempre buscar, né, atender a demanda aí, a necessidade de cada empresa, né, ou até mesmo de pessoa física, né, também
que necessitem aí de algum auxílio, né? Só tenho a agradecer aí ao Gleison, né? Também ao Paese pela companhia aí, né? Dessa 1 hora, né? E fico à disposição aí sempre que precisar aí para a gente poder trabalhar junto aí, fazer alguns outros projetos aí, com certeza vai dar certo. Eu quero agradecer aos dois, desejar sucesso aos dois. Obrigado, Paese, igualmente. E agradecer a oportunidade que a Câmara de Comércio e Serviços deu para estar aqui mediando, aprendendo com vocês, porque eu vejo assim, a gente sempre aprende. Por pior que seja, a gente já vai saber que, bom, aquele lá não preciso ouvir, porque aquele eu não vou aprender nada. Mas tu já aprendeu alguma coisa, que aquele lá não serve. E hoje eu aprendi bastante. Tá? Custos, controlem os seus gastos. Controlando os gastos, vocês vão controlar as receitas. E se tiver mais receita, automaticamente vocês vão ter lucro. Eu acho que é isso que a gente tem que transmitir para os nossos empreendedores e para os nossos empresários.